Bom, galerinha, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus confeiteiros. Como eu saí de 0 de faturamento para mais de 6 dígitos em um mês, mentira, não foi em um mês, foi ao longo de uns 3 para 4 anos, uma caminhada longa, mas eu vou contar aqui o que eu acho que foi assim, pô, sem isso eu não conseguiria, sabe, o que foi mais importante. Lembrando que provavelmente eu vou fazer um conteúdo desse pro Clube dos Confeiteiros, que é o meu produto digital, só que mais detalhado. Tudo que eu faço aqui pro YouTube tem no Clube dos Confeiteiros, bem mais detalhadinho. O clube, para quem ainda não sabe, é meu produto digital, como eu já falei. Lá tem diversas áreas, ó. Tem diversas aulas sobre todas as áreas da confeitaria, então precificação, né, gestão, financeiro, marketing, vendas, RH, parte de burocracias a gente está desenvolvendo também. Muito em breve, contabilidade vai entrar também. E além das aulas, a gente tem um grupo no WhatsApp com um contador para tirar dúvidas e a nossa nutricionista também para tirar dúvidas. O link vai estar aqui se alguém quiser ver. O plano mensal custa R$50 por mês e no plano anual sai acho que R$41 por mês. Sem mais delongas, vamos lá novamente. Como eu saí do 0 ao 100, cara, primeiríssimo de tudo, eu poderia assim, se eu fosse dizer em uma palavra, viralização no TikTok e no Instagram. Majoritariamente no Instagram, mas também no TikTok. Explicando isso, né, trocando isso em miúdos, quando a gente fazia os produtos em casa ainda, inclusive estou no meu quarto, um cenário um pouco diferente, um cenário um pouco mais improvisado. Quando a gente fazia em casa e eu fazia, né, o meu armário que é ali, ele ficava lotado de farinha, a gente chegou a faturar em casa, acho que quase 30 mil, assim, tipo 27, 28, bateu na trave ali dos 30, a gente faturava uns, no finalzinho já, numa média de 20, 25, foi uma escadinha, começamos em 0, passamos pelos 5, a marca dos 10 mil, passamos a marca de 20, quando a gente já tava há mais ou menos um ano trabalhando em casa, um ano e um pouquinho, a gente chegou numa média ali de um ano pra frente, de uns 20 e poucos mil. Não se compare se você tá há um ano trabalhando em casa, porque na época que eu comecei era pandemia, então o delivery acelerou demais e eu tive algumas sacadas muito inteligentes na época que me fizeram conseguir crescer mesmo dentro de casa. A primeira sacada que eu tive para conseguir chegar ali até esses 25, 30 foi ter uma pronta entrega, então antes, deixa eu só me levantar. Antes eu tinha encomendas apenas, né? Então as pessoas me chamavam no WhatsApp e perguntavam: ah, vai ter fornada hoje? Aí eu falava: cara, consigo fazer pra você, tipo, daqui 4 horas. Ou consigo pra amanhã. Ou, tipo, vai ter fornada tal dia, tal horário. Começou assim. Eu fui tentando desenvolver uma pronta entrega, até que eu conheci o congelamento, né, o mágico congelamento. Congelava as coisas no freezer de casa mesmo, já prontas, normal. Fiz alguns testes antes para ver se não perdia a qualidade, e isso me fez ter pronta entrega. Com a pronta entrega, eu consegui entrar num iFood da vida. E também eu usava Goomer, que era meu cardápio digital, e eu entregava para as pessoas em 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, porque eu só descongelava o negocinho lá, e fazia lá a fornada do dia, uma quantidade meio mínima, assim, que eu sabia que ia vender. E também tinha a parte dos congelados. Eu lembro que em casa a gente chegou a ter 40 pedidos em um dia. Mano, 40 pedidos dentro de casa. Tinha que subir e descer elevador. Muita coisa. Assim, se você faz 40 pedidos em casa, parabéns. Mano, é muita coisa. Hoje tem dias que a gente tem 40 pedidos. Em dias mais fracos, isso acontece. Então, a gente teve a pronta entrega. Essa foi uma das minhas sacadas. A outra sacada foi mandar para alguns influenciadores de comida, eu sempre falo isso. Então eu chamava, eu tinha um textozinho meio padrão, contando um pouco da minha história, eu falava: oi, eu sou o Ale, comecei a empreender na pandemia, pipipipopopó. Você tá para receber nossos produtos, para fazer um conteúdo, se você gostar, se você for cobrar, me avisa, né, a gente vê se consegue pagar e tal. Falava, tipo, de uma forma que, pô, eu não queria o trabalho da pessoa de graça, assim, sabe? Eu entendia que aquilo era um trabalho e eu queria ver se ela conseguiria me ajudar com um pouco de divulgação, porque eu tava muito no começo, muito mesmo, e as pessoas, às vezes, elas podem se solidarizar, ou às vezes elas podem te cobrar um valor menor, ou você fala: cara, tem como fazer um story pra ver se performa legal e depois a gente faz um pago, enfim. Isso foi uma das primeiras sacadas, então foram essas duas. E aí depois que a gente saiu de casa, a gente sempre fez trabalho com influenciadores. Depois que a gente saiu de casa, a gente fez com as meninas do Reviews por SP, que são bem famosas, né? Na época era um valor muito mais acessível do que é hoje, porque elas também estavam começando. E elas até tinham um desconto para pequenos empreendedores, então eu acho que eu nem paguei o valor cheio, se eu não me engano. Enfim, eu já não vou ficar porque eu já não lembro mais. E esse vídeo bombou, viralizou, tipo assim, a gente beirava os 30 mil em casa. Assim que a gente saiu de casa, a gente abriu loja em fevereiro.
em março, o vídeo já bombou, a gente já bateu 60 mil de faturamento, já dobrou de um mês pro outro. E aí, nesse faturamento a gente seguiu, tanto é que a gente saiu no pequenas empresas e afins, tipo, família começa com R$750 e fatura 70 mil vendendo cinnamon rolls. Então esses 70 mil foram logo que a gente, saiu de casa e começou digamos assim, inaugurou a loja, porque a gente saiu de casa e ainda teve que fazer obra e tal, assim que a gente inaugurou a loja. E aí, a gente fez 60, depois desceu, o que é completamente normal, né? Mês pós-inauguração, ainda teve um vídeo de influenciador que bombou, depois desceu. Aí eu entendi que eu tinha que fazer influenciador. E aí eu fui fazer influenciadores até um certo momento, que fazer influenciadores nessa quantidade, a gente fazia tipo 2 ou 3 por mês, mas sempre influenciadores de comida. E já não virava muito, não dava mais tão certo quanto já deu no começo. Aí eu comecei a entender mais algumas coisas. Então, mandava para os influenciadores por permuta, depois comecei a pagar alguns reviews na loja e tive a pronta entrega, ok. Até aí, beleza. Nesse meio tempo, eu fui descobrindo que o meu produto não era tão bom quanto eu achava que era. Porque a gente sempre tem aquela coisa de achar que nosso produto é muito bom, e ele era muito bom, mas ele era muito bom em condições ideais. Então, quando a gente fazia um influenciador grande, bombava, e a gente tinha muitas vendas em um dia só, normalmente sábado e domingo, a gente se atrapalhava, a empresa não tinha processos bem definidos, a gente ainda usava, nessa época a gente ainda usava congelamento, hoje a gente já não usa mais, porque melhorou muito a qualidade do produto. E aí a gente não tinha os processos corretos de descongelamento, a gente não tinha processos e por não ter processos, a gente não tinha agilidade na cozinha. Então quando chegava uma avalanche, a gente nunca estava preparado. E aí a gente tinha 50 minutos, 1 hora de espera, e às vezes a gente tem 1 hora de espera hoje, só que antes a gente tinha 1 hora de espera e entregava um produto com uma qualidade que não era o padrão. Hoje, em dias de demanda absurda, a gente tem uma espera grande, mas a gente entrega na mesma qualidade que se você for num dia que não tem ninguém na loja. Então a gente conseguiu, apesar de manter o tempo de espera quando, tem uma demanda muito além, a gente conseguiu manter a qualidade, manter o padrão. Isso consegui estudando processos e entendendo como eu conseguiria fazer para que meu produto saísse da cozinha cada vez mais rápido. Então, na minha cabeça, se tocasse um pedido no iFood, o pedido tinha que estar pronto antes do motoboy chegar. Pro motoboy só chegar e eu despachar esse pedido. Então eu sempre quis, 5, 10 minutos de cozinha. Não pode ficar mais que 10 minutos na cozinha. Claro, em movimentos muito grandes, ficava. Só que se você, mesmo em dias que o movimento é médio, mediano, você demora para entregar, não espere que você vai conseguir entregar rápido quando tiver muita gente. E aí, tudo isso para dizer que, além do meu produto não ser muito bom, o meu serviço muitas vezes deixava a desejar. Então eu tinha esses dois gargalos. E o que acontecia? Vinha uma avalanche de gente, eu não retinha as pessoas. Então a gente fazia um influenciador, aí faturava, 90 mil. E aí a gente voltava para os 60, 70. Fazia mais um e voltava. Então, a gente sempre ficou crescendo assim, ó. Estilingava, voltava. Estilingava, voltava. Porque o serviço não era condizente com o produto que eu apresentava, com a marca, sabe? E isso é normal, cara. Completamente normal. Tinha um ano ali, um ano nada, tô falando isso com 6 meses de lojas. Não tinha, como o serviço ser muito bom, sendo que eu nunca tinha visitado outras cozinhas, e é por isso que eu faço os vídeos que eu faço hoje, pra mostrar como é dentro de outras cozinhas do nosso ramo, porque esse era um conteúdo que eu queria ver. Então, depois que eu comecei a dar muito mais importância pra operação e para a qualidade do produto, e eu não tô falando que o meu produto ele é 5 estrelas, comer e beber 10 de 10. Ele é um ótimo produto. O melhor de São Paulo? Não sei, mas ele é um ótimo produto hoje. E isso é inegociável. Pode ser que nem todo mundo vai considerar o melhor, tudo bem? Mas seu produto tem que ser muito bom. Muito bom. Isso tem que ser... Você tem que ter uma operação que rode rápido. A não ser que você tenha um salão com atendimento em mesa, que mesmo assim, não é para ser devagar, mas não precisa ser tão rápido assim, sabe? E até falando com o Leandro da Cakes, ele falou, cara, a gente tá com a entrega do iFood aqui, porque o iFood entrega mais rápido do que eu consigo entregar. E o cliente, ele, quando você vai comer doce, eu quero um doce agora, pede daqui 20 minutos, meia hora, 35 minutos, chegou, você não vai ficar esperando 2 horas para um doce chegar. Então, no nosso ramo, isso é muito importante. E aí eu comecei a estudar a operação, tentar melhorar a nossa operação, comprar equipamentos para melhorar a nossa operação. Antes a gente usava air fryer para esquentar o produto. Demorava uns 2 minutos, 3 minutos às vezes para esquentar. Então saía um pedido, eram 3 minutos para esquentar, mais a parte de fazer
de confeitar, embalar, ensacar, então demorava muito. E aí eu comecei a estudar, comecei a diminuir o tempo de entrega, assim, as coisas começaram a fluir melhor, comecei a melhorar o produto, e aí descobri que eu tinha mais um gargalo, porque as pessoas vinham na minha loja tinha 2 mesas, aí depois a gente colocou mais 2 mesas pra fora, então tipo assim, eu tinha, 8 lugares, digamos, 10, 12, no máximo 12, assim, só que não eram lugares confortáveis. E aí os clientes vinham em família, tipo, vi no Instagram e vim com a família e assim, 2 carros, tipo, 10 pessoas. Tipo, pô, já não conseguia atender mais ninguém, eu conseguia atender somente aquela família. Então, a nossa loja que o imóvel tinha 60 metros quadrados, acho que 15 metros quadrados era a loja, o resto era estoque, banheiro dos fundos, produção, né, cozinha e tal. Cara, esses 15 metros quadrados não dava pra quase nada. Então, por muito tempo as pessoas iam lá, aí eu recebi uma avaliação ruim no Google, tipo, pô, achei que daria pra sentar, mas tinha muita gente, e tipo, muita gente era, 15 pessoas já era muita gente. Tive que comer no meio fio, na calçada. Ou fui com a minha família em 6 pessoas e não tinha lugar pra sentar, tive que pegar pra viagem. E as pessoas chegavam lá, você quer comer aqui? A gente perguntava, né? Aí ela olhava assim pro lado, acho que eu vou levar. Então assim, lógico, né? Isso não é uma experiência horrível, mas não é a melhor experiência que eu posso dar pra quem vai na minha loja. Beleza, então descobri mais um gargalo. Cara, aí eu entendi que eu tinha que ter uma loja maior. Minha loja era muito pequena. E tudo bem, porque eu fiz já uma loja pensando em acomodar algumas pessoas, pensando em, tipo, faturar 30 mil, que era o que eu faturava em casa, entendeu? Eu lembro que o contador me ligou e falou, cara, qual que é a sua meta, assim, pra gente ter uma ideia de quantos funcionários você vai precisar? Faturar 30 mil é a minha meta. Eu lembro que eu falei isso no telefone antes de abrir a loja, né? Dentro da cozinha, com as coisas reformando e tal. Mal sabia eu tudo que ia acontecer. Até eu aceitar que eu tinha que aumentar a loja, ou seja, procurar um novo imóvel e tal, demorou um tempo. Aí a gente demorou mais um tempo, assim, pra achar um imóvel, porque tinha que ser um imóvel legal, num valor legal, numa rua legal, né? Não dava pra fazer a coisa muito com pressa. Demorou um pouco até achar. E nesse meio tempo, a gente fez um influenciador gigantesco, e aí a gente conseguiu passar dos 100 mil já nesse imóvel pequenininho. Só que é aquela coisa, a gente passou dos 100 mil, a gente fez assim e assim de novo e estabilizou no mesmo número. E aí eu entendi que eu precisava realmente, nesses meses eu falei, cara, alguma coisa aqui vai precisar mudar, porque não é normal, assim, não é normal. E aí, tudo isso que eu falei, operação, produto, rapidez na entrega do produto, atendimento, serviço, tamanho da loja, e tudo isso, não era eu que pensava, tipo assim, nossa, minha loja é pequena. Os clientes me falavam, sabe? Tipo, eu li um livro da Disney uma vez, ele não vai estar aqui. Tá no Malcabans, na loja. Se alguém quiser ler, é só ir lá, vai, come um docinho, toma um café e ele vai estar na estante. Eu esqueci o nome, mas é um livro da Disney. Se eu não me engano, o pessoal de publicidade faz faculdade de publicidade até lê esse livro, ele é bem famoso. E ele falava, cara, você tem que ler, entender o que o seu cliente tá te falando sem que ele te fale. Então, quando as pessoas, eu tava atendendo, perguntava se a pessoa queria comer no local ou levar pra viagem, e ela olhava pra mim de novo e falava, acho que eu vou levar. Na cara dela, ela me falou assim, cara, eu queria comer aqui, mas, tipo, não tem a menor condição, então eu vou levar pra comer em casa. E isso, às vezes, acontece hoje, mas com uma frequência muito menor, que a loja ganhou, tipo, 2, 3, 4 vezes mais espaço. Acho que umas 4 vezes mais espaço. Então, assim, você tem que tentar entender. Por isso é muito importante estar na operação e essa porra que fala que, porque o empresário não tem que estar na operação. Ele não tem que estar na operação 100% do tempo. Mas a gente tem que estar na operação. Nos dias de mais pico, de mais movimento, pra entender, cara, quantos passos a gente dá, como é que a gente tá atendendo o cliente, o que o nosso cliente tá falando. E aí, muita gente me disse mesmo em avaliações do iFood, em avaliações do Google, me disse o que eu precisava saber, e também estando lá, e perguntando pros meus funcionários também, né, que estavam lá na época, eu entendi que todas essas mudanças precisavam ser feitas. Aí, vamos lá nós de novo, procura o ponto, faz o projeto, faz obra, faz isso, faz aquilo. E aí sim, depois que a gente mudou, a gente conseguiu fazer influenciadores, e aí esses influenciadores vieram, trouxeram o movimento para casa e a gente conseguiu reter uma grande parte desse movimento. Lógico, quando você tem um canhão de mídia, assim, né, um vídeo que bate 500 mil, 300 mil, 1 milhão, vai vir muita gente, e muita gente vai vir de longe, tipo, a galera vem aqui de São Paulo inteiro, às vezes vem de Jundiaí, às vezes vem de Santos, isso acontece. Essa galera pode até ser que volte, mas não vai voltar numa frequência que é saudável, né? O cara vai voltar daqui 6 meses, porque é quando ele estiver passando por São Paulo, porque, pô, pro cara se deslocar de Jundiaí até aqui pra comer um produto, ele vai pensar 2 vezes, sabe? Ele vai voltar, mas ele vai voltar numa frequência muito pequena. Então, quando você tem esse canhão de mídia, uma boa parte não retém, e é normal, porque muita gente fica curiosa pra saber o que é, porque não sabe o que é, completamente normal. Mas uma outra parte, agora a gente consegue reter. O problema é não reter porra nenhuma, né?
Sim, dá uma estilingadona, dobra o faturamento e depois baixa de novo. E aí eu comecei a perceber que a gente conseguiu chegar em números maiores, mesmo sem influenciadores. Fazendo um CRM bem feito no WhatsApp, fazendo um tráfego pago, inclusive B-Mídias, gestão de tráfego. A Tainá, que é a dona, agora a gente tem uma parceria. Já falei no vídeo do Roger, já falei em mais alguns vídeos. Pra quem quiser, me chama no Insta, ou escaneia o QR Code, acho que vai ter um QR Code aqui, não sei. Se não tiver um QR Code aqui, vai ter o link do WhatsApp deles para vocês chamarem e verem como funcionam os planos. A gente tá com ROAS com resultado muito bom em tráfego agora e eles são especializados em confeitaria. A Tainá, que é a dona, só atende confeitaria, se especializou nesse nicho e ela falou para mim que nem antes ela atendia confeitaria saudável também, agora ela não atende mais, é realmente só confeitaria. Trabalho muito foda, muito mesmo, assim. Tá com as maiores, Pico Ruxas, tá com a Rila, tá com a gente, tá com Cenouradas, enfim. Acho que tá com Nanica também. Se você quiser saber mais, clica no linkzinho que vai estar aqui. Voltando, a gente tem um CRM bacana agora, tem uma gestão de tráfego bem legal. Assim, a gente conseguiu ajustar o tráfego, estamos tendo resultado com o tráfego. E aí, mesmo sem os influenciadores, a gente já conseguiu chegar num resultado que a gente só conseguia chegar antes com o influenciador. E aí a gente fez influenciador, aí a gente estilingou de novo muito. E é normal que a gente volte para um outro patamar, mas aí a gente volta para um patamar um pouquinho maior, a gente sobe um degrauzinho da escada. Então, é isso. Basicamente, se eu fosse contar minha trajetória total, assim, do 0 aos 6 dígitos, né? Eu não gosto de ficar falando assim, só que se eu não falar assim no título, vocês não clicam, seus safados. Então, a nossa trajetória foi essa, lembrando que hoje o Mocabans tem 5 anos de marca. Dava pra eu ter faturado muito mais, dava pra eu ter aberto 50 lojas. Não se compare comigo. A minha história é a minha história. Da onde eu nasci é da onde eu nasci, da onde você nasceu é da onde você nasceu. Mas tira desse vídeo, se você tá faturando 2, pense em faturar 5. Se você tá faturando 5, pense em faturar 10. Como é que eu posso ir de 5 para 10 baseado no que o Ale falou desse vídeo? Você vai conseguir tirar muitas coisas, assim. Muitas coisas mesmo. Lógico que não falei tudo aqui, né? Acho que eu vou realmente fazer uma aula mais longa no clube. E nem daria pra falar tudo também, porque aí eu teria que... Assim, primeiro que todo mundo que estoura, seja estourar um vídeo no YouTube, viralizar um vídeo no YouTube, viralizar um vídeo no Insta, explodir uma marca demais. Se a pessoa fala, eu sei todos os pontos que me fizeram, ela tá mentindo. Eu não sei todos os pontos que fizeram o seu Mocaban ser o que é. Eu tenho uma boa ideia do que eu fiz e deu certo, e eu tenho uma boa ideia de muitos porquês. Uma boa ideia. Mas eu não sei todos os pontos, porque é impossível saber todos os pontos. Se inscreve, deixa seu like, espero que você tenha gostado do vídeo. Fui!